Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse carro aqui começou a dar um falhamento de repente aqui e eu tô aqui fazendo vou fazer uns testes aqui para ver aonde que é o defeito. Então vou deixar uma dica para vocês aí. Motor falhando o cilindro, certo? Pela o sintoma aqui deve ser um cilindro apenas, porque quando é dois a falha é bem mais, né, bem mais forte, mas ele tá falhando aí já não dá mais rendimento. Então eu vou olhar aqui, pessoal, e vou deixar uma dica para vocês aí como vocês podem fazer um teste aí. Numa oficina é muito fácil, né? O mecânico ele tem ferramenta, instrumento, aparelho de para fazer, né, os testes, para diagnosticar o problema. Como a gente não tem ferramenta, não tá na oficina, tá na rua, tá em casa, não tem a ferramenta, pelo menos, pessoal, pelo menos um multímetro desse, quem gosta de mexer é bom ter, baratinho, e uma caneta de polaridade. Vou pegar ela aqui para vocês verem. A caneta de polaridade, pessoal, essa é a ferramenta aqui. Então, com menos de 100 reais você consegue comprar os dois. E com essas duas ferramentas a gente consegue fazer em casa ou na rua, né? Num sistema de emergência aí, fora de uma oficina, dá para ver aonde que está a falha. Então, qual os itens mais comum aqui de dar essa falha? Começando aqui pelos cabos de vela, as velas, né? Ou o bico. Então, o mais fácil aqui é a gente começar pelo cabo, porque é mais fácil tirar o cabo aqui, certo? Já tira e já faz um teste nos cabos. Mas antes disso, aí depois a gente vai ver a vela e por último o bico. Se caso não tiver defeito nas velas nem nos cabos, aí a gente vai para o bico. Mas antes de tudo, o modo mais fácil de tirar, de fazer o teste aqui para saber qual cilindro está falhando, é tirar aqui os conectores do bico, um de cada vez. E você vai chegar, se tiver uma falha, já vai apresentar, certo? Porque aí vai ter 3 cilindros, ou 2 funcionando e 2 parados, ou tem 3 funcionando e 1 parado. Então aí você tirando aqui, você já vai descobrir qual o cilindro que está falhando, certo? A falha também, ela pode ser falha de compressão também, né? Mas então os testes mais fáceis é esse aqui que eu vou fazer e vou mostrar para vocês aí. Então eu vou dar partida lá no carro. Pessoal, de partida, esse motor tá, vamos ver aqui. Então quando eu tirar aqui o conector, o motor tem que cair a rotação. Vamos ver se vai cair. Caiu, né? Então o primeiro não é. O segundo também caiu. O terceiro. O terceiro não caiu. Vamos ver o quarto. Pessoal, parece que é o terceiro cilindro aqui. Deixa eu ver aqui de novo o segundo. Quarto caiu também. Parece que o problema tá bem aqui. Vou deixar ele desligado, vou desligar aqui. Então pessoal, a falha
Como eu havia falado, pessoal, na oficina, né, tem vários instrumentos para fazer teste. A gente em casa não tem. Então a gente tem que fazer um teste, assim, seja nesse motor ou em outro, tanto faz. Então a falha me parece que está aqui no terceiro cilindro. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou medir aqui o cabo de vela. Depois eu vou medir a vela. Vamos ver se tem algum problema de resistência nesses cabos. Então, pessoal, o terceiro, né? Então eu vou tirar aqui. Aí a importância do multímetro, pessoal, nessa hora, vai colocar na escala de 20K e vamos ver se eu consigo aqui pegar aqui a resistência aqui desse cabo. Então tem 2,58 no cabo do segundo cilindro. No Corsa aqui tem uma resistência pelo comprimento dele, né? Ele é um dos mais curtos, então ele tá com a resistência. Então o cabo... Mas, o que acontece? É muito fácil quando você pega um problema desse, que você vai medir o cabo e ele não muda, ele não dá nenhuma resistência aqui. O multímetro vai ficar igual tá aí. Aí já se sabe que é o cabo, mas no caso aqui ele deu resistência. Só que tem alguns casos também que você pega um cabo, você mede a resistência dele e ele apresenta uma resistência, só que quando você põe ele em funcionamento ele não passa, ou falha, né? A corrente passa, mas falhando, então o motor vai falar a mesma coisa. O que eu vou fazer aqui? Aí o tempo fica maior, mas eu vou mudar, colocar, porque o segundo ele consegue chegar, o terceiro cilindro, o cabo do terceiro cilindro, para ficar mais bem entendido, o cabo do terceiro cilindro ele consegue alcançar aqui o segundo. Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar o cabo do segundo para o terceiro, para se ter certeza que não é o cabo, tá? E vou mudar. Eu vou colocar aqui o cabo do terceiro no segundo. Vamos ver se a falha continua no terceiro ou se ela vai passar para o segundo. Se a falha passar aqui para esse cilindro, então a gente já sabe que é o cabo. Mesmo ele tendo resistência, mas na hora da tensão da bobina passando aqui, ele dá falha. Vou dar partida e vamos ver lá. Então aí dá pra ver que a falha continua. Vamos ver aqui. Vamos ver se a falha veio pra cá ou aqui vai. Não. Ó, você viu que o motor caiu. E aqui continua morto aqui, ó. O terceiro continua morto. Então eu já sei que não é o cabo. Então aqui, pessoal, eu já sei que não é o cabo. O cabo do terceiro no segundo tá funcionando. O segundo tá funcionando, certo? E o terceiro, o cabo do segundo veio pro terceiro cilindro e continua falhando aqui. Então o cabo já tá descartado. Eu posso voltar eles aqui no lugar. Aí eu já sei que não é o cabo. Então eu vou tirar a vela. Vou medir a vela agora. Pegar a vela do terceiro aqui e vamos fazer uma medição nela. Porque a vela, pessoal, pode acontecer a mesma coisa. Às vezes ela você vai medir, ela já não dá nada. Mas aí quando você ou ela dá uma resistência, só que quando você põe em funcionamento, quando entra em funcionamento, ela também não passa a corrente pro cilindro, então também vai dar falha. Então aqui a resistência, na escala de resistência no 20K, a mesma coisa.
Para medir a vela e o cabo é a mesma escala. Vamos lá. Vamos ver aqui a vela do terceiro cilindro. Ela tem meio difícil aqui porque ela escorrega. Pessoal, tem 5,49. Isso significa que ela tem resistência. Nesse caso, fica meio complicado, né? Porque ela tá com a resistência, mas para me descobrir se ela tem problema ou não, eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar a vela, essa vela do terceiro cilindro. Vou colocar no segundo. A gente faz assim em casa, né? Pra gente ter a certeza do diagnóstico aqui, ver se realmente o problema pode ser a vela. Então eu vou trocar aqui. Colocar aqui é o primeiro, o segundo, né? Terceiro ali. Vou colocar a vela do segundo para cá. Se a falha vir, vou colocar a vela do segundo cilindro no terceiro. Isso é um pouquinho demorado, pessoal, mas eu vou vela do segundo, então eu vou colocar essa aqui, vou colocar aqui, que é o cilindro, a do terceiro que está falhando, então eu vou pôr a vela no segundo. Antes de medir, antes de colocar, aliás, eu vou fazer vou medir quanto que essa vela tá dando. Aqui tava no segundo, certo? Vamos lá. Um pouquinho de paciência aí, pessoal, que é um pouco demorado, mas pra gente chegar em algum resultado tem que... Você vê que essa aqui ela tá dando 4,21, tá até com a resistência um pouco mais baixa, mas tá dentro também do padrão aqui de resistência. 3 até 7,5, né? Resistência mais alta, aceitável. Então essa vela, você vê que ela tá um pouco... Pode estar ali, mas... Aí depois eu vou fazer a limpeza. Mas agora eu já vou colocar ela aqui. Aí vamos analisar agora se a falha vai continuar no terceiro ou ela vai passar para o segundo. Se ela passar para o segundo, então a gente já descobriu o defeito. Não vou precisar nem mexer no bico. E dá mais trabalho, né? Para tirar essa fralda e tudo mais aí. Terceiro. E o segundo. Então vai ser isso. Vamos ver se a falha vai ficar aqui no terceiro ou vai vir para o segundo. Pessoal, continua falhando. Então aqui está o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Eu quero saber se a falha vem para cá ou se aqui vai continuar. Ixi, afogou. Pessoal, já descobriu o defeito. O problema aqui é a vela. Mesmo ela dando resistência, ela tá dando... Quando entra em funcionamento, ela não tá passando a corrente aqui. Então, não sei se ela interrompe na hora da partida, na hora que você funciona, ela interrompe. Pode ser isso. Então, como eu falei, no oficina o cara tem lá o osciloscópio, né, que ele pode fazer essas medições e ele vai conseguir descobrir quando o motor em funcionamento, a falha da ignição aqui. Com o multímetro a gente consegue medir e achar a resistência, mas a vela dá problema. Então o jeito prático de você ter certeza, mesmo tendo resistência, você às vezes coloca a vela lá e aí continua falhando, certo?
Isso eu já vi acontecer até em vela nova, certo? Talvez falsificada, eu não sei, mas já vi acontecer. Então eu vou arrumar uma vela que não tem resistência nenhuma. Ó, pessoal, consegui uma vela, essa vela aqui, ela não tem resistência nenhuma, só para mostrar para vocês aqui o que é uma vela que não tem resistência. Então quando a gente vai fazer esse teste aqui, você já acha esse defeito aqui, já fica fácil, já sabe que é a vela que está o problema, ou no caso o cabo, né? Você vê que aquela... Então, ó, não tem nada. Então, nesse caso aqui, quando a gente acha isso aqui, já sabe que é a vela ou o cabo, se não der nenhuma resistência. Mas agora, quando dá resistência, e aí você põe de volta e a falha continua, então você deve fazer isso. E às vezes, no caso, testar uma por uma, mas quando você já achou o defeito, você muda de um cilindro para o outro e pronto. No caso aqui eu já achei o problema, a vela, ela tem resistência, mas quando bota ela para funcionar aqui, ela não passa a corrente da ignição aqui da bobina. O que eu vou fazer? Eu vou arrumar uma vela usada, eu tenho umas velas ali, eu vou achar uma que tem resistência e vou colocar aqui para ver se a falha vai melhorar. Então pessoal, eu tinha várias velas ali, tenho essa aqui, eu vou pegar ela, vou medir. Um pouquinho mais de paciência aí que já vai estar terminando aqui. E aí vocês podem fazer assim, fazer aí assim, que vocês vai conseguir achar o defeito onde a falha tá, para não ter que desmontar um monte de coisa e depois vamos ver se ela tem resistência. 4.34, então essa tem resistência. A vela do problema é essa, né? Essa aqui não tem resistência, essa é do problema, essa aqui não tem resistência nenhuma, essa tem resistência, mas não funciona aqui. Então já vai para lá. E essa aqui é a que eu peguei que tem resistência, mas também eu não sei se ela vai passar a corrente aqui, porque já é uma vela usada. Não sei porque ela foi trocada, né? Já foi trocada por algum motivo. Então, mas eu vou colocar aqui. A gente pode, se ela funcionar, eu deixo ela aí. Se ela não funcionar, eu vou ter que dar um jeito de comprar uma vela. Ou um jogo de vela, mas se ela funcionar, não precisa. No momento eu vou deixar. Então, ó, coloquei. Vou ligar aqui o cabo. E o teste aqui é o seguinte, é da partida. Agora vamos ver se todos vai ter problema. Vai dar diferença quando eu tirar aqui os conectores do bico. Agora eu vou botar a vela aqui no cilindro número 2, que é essa vela aqui que eu passei do 3 para cá. Ela tá com defeito. Está comprovado o defeito dela, ela tem resistência, mas não funciona. E vou voltar a vela que estava aqui mesmo, que estava boa, né? Eu fiz o teste no cilindro 3, agora eu vou voltar para cá. Já coloquei uma outra vela que eu tinha conseguido aqui no cilindro 3. Vamos ver se ela vai funcionar. Aí eu vou colocar aqui então, ver se o problema resolveu. Aí é só dar partida e ver se resolveu o problema de falha no cilindro 3. Ver se a vela que eu consegui aqui vai funcionar. Se não funcionar, eu vou ter que comprar um jogo de vela novo. Então eu vou ligar aqui e vou dar partida lá. A gente vai ver agora aqui, pessoal, se ele vai
cair a rotação aqui quando eu desligar. Então, o primeiro caiu. Segundo caiu também. Agora a hora. Vamos ver se a vela vai estar funcionando. Caiu também o terceiro e o quarto. Então aqui tá tudo certo agora. Essa vela que eu coloquei agora, ela tem uma resistência menor do que a que estava aqui, que tinha resistência, mas na hora da partida aqui o carro pega, mas fica falhando o cilindro, fica falhando. Mas essa aqui era uma vela usada que tinha resistência menor um pouco, mas dentro do limite, e ela está funcionando. Então agora o cilindro voltou a funcionar, então o carro já não está mais falhando. Carro falhando não dá rendimento e consome mais combustível, né? Você acaba pisando mais para andar. Então tem que ser... percebeu que falhou, vai ter que dar uma arrumada, né? Vai ter que ver o que aconteceu. Então os testes é esse que eu te mostrei para vocês. Eu não precisei mexer aqui nos bicos, porque seria mais difícil desmontar aqui, né? Então a gente começa por aqui e aqui. E se não tiver problema aqui, aí teria que ir para o cilindro, fazer teste de compressão e tudo mais. Mas no caso aqui era uma falha simples de uma vela que tem resistência, mas não está funcionando, certo? Então serve de aí para vocês. Mesmo tendo resistência, não quer dizer que está boa. Se você coloca de volta e a falha continua, então você faz esses testes, tanto o cabo quanto a vela. Troca de um cilindro para o outro, e se a falha acompanhar a vela ou o cabo que você estava em dúvida, então você já sabe que é o cabo ou a vela. Se o cabo e a vela tá bom, realmente você fez o teste aqui e a falha continua, né? Então aqui que acontece, aí a gente tem que vir aqui para o bico, que pode ser um bico desse aí, o bico que deu problema, certo? Pode ser entupimento, pode ter queimado resistência. Então no caso aqui eu não fiz nem teste de corrente, nem nada. Eu fui na parte mais simples, não precisei chegar aqui, certo? Mas pode se fazer um teste aqui de corrente para saber se está chegando positivo ou negativo nos bicos aqui, o pulso, né? E às vezes o problema pode ser um boarding da bobina que dá problema, às vezes a bobina que ela é conjugada 2 cilindros em 2 módulos, né? Primeiro e quarto, o 1 e o 4 e o 2 e o 3. Pode ser que o módulo aqui também dela dá problema. Mas o mais simples é começar pelos cabos, depois as velas, certo? E então não precisei chegar nem na bobina nem nada. No próximo vídeo aí pode ser que próxima oportunidade a gente pode fazer esses testes aí. Então valeu então, pessoal. Agradeço aí por vocês por estarem vendo os vídeos, né, pelas inscrições aí, agradeço de coração. E assim que possível eu faço mais vídeo aí. Valeu.